Como sempre eu gosto de fazer aqui, eu vou apresentar o filme primeiro e vai ser rápido, porque o filme ele é curto, é rápido de falar sobre ele, mas, cara, é um filme que também conversa bastante com a gente. O filme, na cena inicial dele, já é a cena inicial que define todos os conflitos que vão ter pro resto do filme, todos. Já também, na cena inicial ali, na introdução do filme, já demonstra também quais são as regras desse universo, né? E aí, claramente, no começo do filme você vê que é um mundo pós-apocalíptico e as pessoas, a família ali, protagonista, ela está procurando remédios na farmácia, procurando suprimentos e tal. E aí o filme, desde do trailer, do filme, do pôster, já falava, né? Tem que ficar em silêncio. E aí você vê como que é a tensão ali pra permanecer em silêncio dentro da farmácia. E aí é um objeto que vai cair, que alguém chega e segura assim, e dá aquela inspiração de que poderia ter dado tudo errado. E aí rola a cena, tem uma criança, né, nessa família, a criança mais nova dela, é um homem, uma mulher, 3 crianças. Aí a mais nova fala que desenha um foguete e fala que vai ser a saída dela da Terra, do perigo que eles estão enfrentando ali. E ele vai e pega um foguete de brinquedo, que tem pilha, só que aí o pai dela tira dela na hora e fala, não pode, faz muito barulho. Só que ele fala em linguagem de sinais, não pode fazer barulho. Na verdade, o primeiro diálogo do filme ocorre lá pros 40 minutos, e é numa região lá onde tem um barulho mais alto, então eles conseguem se comunicar. Mas esse e aí, até lá não tem nenhum diálogo falado, no linguagem audível. E aí eles falam em linguagem de sinais e deixam o brinquedo pra trás. Só que aí a irmã desse menino, quando os pais dela saem, pega o brinquedo, fica com dó da criança e devolve a criança sem as pilhas. Mas aí a criança, inocente, pega as pilhas. E aí no caminho de volta pra casa, ela liga o brinquedo, que é um foguete, começa a fazer barulho, apitar, piscar. O monstro vem e mata a criança. E isso dá o tom do filme. Explicou. O mundo é pós-apocalíptico, então recursos são escassos. Mostrou que a gente não pode fazer barulho e que a punição ela vem se você fizer um barulho. E demonstra também quão mal é um monstro do filme, porque ele atacou uma criança inocente, uma criança sonhadora. E aí a questão do foguete, dela imaginar saindo dali, é uma questão da inocência da criança. Então, isso tudo que eu falei é só a introdução do filme. Só que essa já dá o tema do resto do filme, que é a culpa da irmã, pai, da mãe, todos eles pela morte da criança. Então essas são as amarguras e os conflitos que vão afetando as relações deles nas cenas seguintes, enquanto eles têm que se calar diante de tudo. Essa cena também, a culpa que se estabelece do pai que não conseguiu proteger o filho, a mãe que se sente culpada por não estar carregando no colo, e a menina que se sente culpada por ter dado o brinquedo de volta pra ela. Mas, assim, galera, o filme é isso. Se você pensar o roteiro desse filme, assim, na questão técnica, tudo que vai acontecer no filme, ele introduziu nessa cena inicial. Então não vai ter nada fora disso aqui. Nada. Então você sabe que em algum momento vai ter um diálogo entre o pai e a filha para resolver essa questão. O filme ele fala muito sobre a família, mais até do que do monstro, mais até que do silêncio. Acho que a angústia desse filme é justamente a questão do silêncio. Por quê? A gente sempre se comunica, faz barulho, faz parte da natureza. É uma criança que chora, é algo que cai, a gente conversando com outras pessoas. Mas a angústia desse filme é justamente esse elemento básico, não pode acontecer. E a angústia vem daí, porque a gente é tão comum isso pra gente que a gente nunca para pra pensar. E pois se a gente não pudesse falar mais. Então aí você vê que a mulher tá grávida, então você já fica, caramba, essa criança vai nascer, o que vai acontecer? E aí é um prego que fica levantado na escada, que aí ela pisa, não pode gritar. É uma brincadeira nas crianças na sala que derruba uma lamparina e quebra e vai fazer um barulho. Que aí aparece o monstro de novo matando um guaxinim pra mostrar que o monstro não tá nem aí, que o monstro é mal mesmo, que nem pra... Porque no cinema de terror geralmente respeita criaturas consideradas inocentes, né? Ou é a criança ou os animais. Esse filme já deu o tom, não respeita ninguém. Pra mostrar... a opressão é muito séria. E aí eu já vou partir para esse campo, assim, né? Eu acredito que a metáfora desse filme, uma delas pelo menos, é a questão da opressão. E de se calar diante da opressão. Por que eu digo isso? O filme ele é lançado em 2018, né? Mas ele é produzido e começa a ser filmado em 2017. O roteiro é um pouco anterior a isso. Mas é um filme que ele tá num contexto assim da ascensão da extrema direita no mundo, né? Isso dialoga, aparece no filme, né, nessas questões. Tanto que eu nem quis assistir o segundo filme antes dessa live pra não confundir um pouco, né? Acabei deixando de ver o filme pra poder falar sobre o primeiro aqui. É que eu tô colocando algumas coisas aqui que são, né, hipóteses e tal, né?
Mas aí o filme traz esse elemento, né? O ato de se comunicar, ele é essencial, né? E o fato de a gente não poder isso causa essa angústia que eu tava falando. A gente fala pela sobrevivência. Mas, em um contexto de escala da extrema-direita em âmbito internacional, a gente meio que fica sem voz, né? Muitas pessoas, minorias, acabam sendo oprimidas e acabam não podendo falar. E aí, e isso é uma questão importante, né? Numa questão do contexto mais geral, generalizando, falando em grandes grupos de pessoas, que eu acho que esse filme aborda também. Mas também tem a questão do individual. A psicologia, a psicanálise sempre fala que a gente tem que se expressar sobre aquilo que nos está causando ansiedade, que nos está causando angústia, para que a gente possa resolver esses problemas. A gente tem que enfrentar eles. Então esse filme ele traz isso nesse contexto onde muita gente acaba sendo criticada e perseguida por ser quem é. Por ter medo da opressão, pode acabar sofrendo caso essas pessoas exponham esse sentimento. Isso, então, eu acho que esse filme dialoga um pouco com tudo isso, assim, esse campo psicanalítico. Por isso que ele causa angústia na gente, porque falar é uma coisa tão básica para nós. Mas mesmo nós, no mundo que podemos falar, às vezes reprimimos algumas coisas, deixamos essas coisas tomar conta da gente, deixamos a ansiedade crescer e não tratamos de... Muita gente fala, né? E, muita gente falando sobre saúde mental durante a pandemia, é muito importante, mas na prática, assim, nem todo mundo de fato procura ajuda, porque autoanálise não existe de alguém, algum profissional que saiba lidar com isso. Mas também tem um outro lado também que é importante. O John Krasinski, ele é co-diretor do filme. E ele deu uma entrevista uma vez e ele fala que ele é um filme sobre a própria ansiedade dele e estresse enquanto pai de 2 filhos. Então, por isso que ele consegue passar um sentimento de angústia pra gente também. Porque um ensinamento, assim, quando você faz um curso de storytelling, contar histórias mesmo, seja por meio do cinema ou outras formas, é que você fale sobre o que você conhece. Então, o Krasinski, quando ele pega esse roteiro, que não é dele, ele faz algumas modificações, ele traz esse elemento pro filme também. Também tem a realidade do ator, né? Ator e diretor, escritor, dentro de um contexto também. E cria tudo isso. E aí o filme em si, cara, é genial, porque ele traz muitos elementos de filmes de terror clássico, a própria expressão corporal para se comunicar o tempo inteiro, porque não é só na linguagem de sinais que tem legenda, mas a expressão corporal, as expressões, lembra muito a gente lá do Nosferatu. Então eu acredito, assim, que o filme dialoga com esses elementos.